Bom dia, que bom estarmos juntos nessa manhã de quinta-feira, hoje dia 25 de junho. Hoje comemora-se o dia do quilo. E você que está conosco nessa manhã já passou a verificar pelo menos quantos quilos você está pesando? Está além da sua altura ou precisa de melhorar a sua performance em relação à sua saúde? É bom que você, nesse dia do quilo, avalie quantos quilos você está passando. Está excesso o peso ou precisa chegar mais um pouco? Dentro de instantes estaremos ouvindo o pastor Marcos da Igreja O Brasil para Cristo. E sem perda de tempo, quero deixá-los com esta primeira parte desta palavra que recebemos em nosso tempo. Na carta de Paulo aos Colossenses, eu queria convidar a igreja a abrir a sua Bíblia, Colossenses capítulo 3, a partir do verso 12. Nosso tema hoje à noite, o selo da missão familiar, um lar revestido de Cristo. Então vamos pensar hoje à noite, como ter um lar revestido do nosso Senhor Jesus Cristo. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoe também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro do coração de vocês, pois foi para essa mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Amém? Os irmãos podem se assentar. Eu queria pedir para que os irmãos permaneçam com esse texto aberto. Nós iremos ter esse texto aqui como texto base do tema que nós vamos estar conversando aqui hoje à noite. O selo da missão familiar, um lar revestido de Cristo. E o texto que nós acabamos de ler, como nós falamos aqui no início, na palavra inicial do capítulo 3 de Colossenses, é um texto que foi escrito por Paulo, ajudado também por um discípulo, considerado filho na fé de Paulo, Timóteo, escrevendo a uma igreja que foi fundada por outro discípulo do apóstolo Paulo. Ou seja, Paulo ele escreveu quase a metade do Novo Testamento, mas o conteúdo maior da escrita foi por Lucas, mas a quantidade de livros foi escrita pelo apóstolo Paulo. E Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele não teve oportunidade de ir à igreja. Paulo não implantou aquela igreja, ela foi implantada por um discípulo, Epáfras. No capítulo 1, versículo 7, Paulo ele vai mencionar esse discípulo, que provavelmente se converteu em uma das pregações de Paulo na cidade de Éfeso. Paulo ele pastoreou Éfeso durante 3 anos, e durante 3 anos Paulo instruiu ali toda a sua liderança. E possivelmente Epáfras, como discípulo, se converteu em Éfeso, e comissionado por Paulo foi para Colossos, onde ali pregou o evangelho e pessoas se converteram e foi implantada a igreja na cidade de Colossos. Nós vemos que Paulo, ao escrever essa carta, a carta aos Colossenses é considerada como a carta, uma das cartas de Paulo que ele escreveu da prisão, possivelmente na cidade de Roma, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. São consideradas as cartas de Paulo escritas da prisão. Então Paulo,
como servo do Senhor, como alguém que Deus usou poderosamente para proclamar o Evangelho, mesmo quando Paulo esteve preso, a palavra do Senhor não estava presa. Paulo aproveitou suas prisões, suas cadeias, para proclamar o Evangelho e também para escrever algumas cartas para algumas igrejas, trazendo instruções e edificação. Então, a cidade de Roma, Paulo escreve a carta aos Colossenses, e ele teve alguns propósitos ao escrever esta carta. Primeiramente, Paulo, ele escreveu para combater alguns ensinamentos falsos, algumas heresias que estavam sendo proclamadas lá em Colossos, estava trazendo confusão à igreja. Então Paulo escreve a carta àquela igreja para trazer esclarecimento, para falar acerca, possivelmente, de algumas práticas judaicas, culto a anjos que havia sido estabelecido ali naquela igreja. O segundo propósito de Paulo foi exortar os cristãos lá em Colossos a viverem uma vida fundamentada unicamente nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Que, na verdade, eles deveriam colocar como pauta principal da sua vida os ensinamentos de Jesus. Não os rituais judaicos, não as práticas daquela época, mas especificamente os ensinamentos do Senhor. E aí Paulo, trazendo aqui nessa temática de Colossenses, no capítulo 3, ele vai falar algumas práticas, Ele vai trazer algumas instruções para o exercício da vida cristã na prática. Então a gente vai vendo aqui Paulo, instruindo a igreja, e aqui no capítulo 3 ele vai falar sobre algumas virtudes, algumas práticas que aqueles irmãos eles deveriam ter para glorificar o nome do Senhor Jesus. E ele traz aqui, ele faz uma metáfora, uma figura de linguagem, uma comparação de vestes para trazer também um ensinamento espiritual. Ele vai trazer aqui essa palavra, quando ele fala aqui de despir das velhas vestes, no capítulo 3, a partir do versículo 5 até o versículo 11, ele vai falar sobre essas vestes, que ele diz aqui, vestes velhas, falando acerca da velha natureza pecaminosa, que o cristão, a partir do momento que ele teve um encontro com Cristo, ele foi alcançado pela graça de Deus, ele deve abandonar as suas práticas pecaminosas. E ele vai falar aqui, trazendo aqui essa metáfora, das velhas vestes, e ele deve se revestir de novas vestes e cultivar virtudes cristãs que glorificam a Deus. Então Paulo motiva os irmãos da igreja em Colossos a abandonar a velha natureza, abandonar as velhas vestes e se revestir de vestes novas, de comportamentos que glorificam o nome de Jesus. No versículo 10, no versículo 8 do capítulo 3, ele vai dizer assim: agora, pois, abandonem igualmente todas essas coisas. Então os irmãos podem depois em casa, a gente vai trabalhar a partir do versículo 12, a gente vê aqui as velhas vestes, a velha natureza que Paulo, ele está falando aqui. E ele vai dizer assim no verso 10, e se revistam da nova natureza, porque em Cristo, alcançados pela graça de Deus, o Senhor, no novo nascimento, ele gera em nós uma nova natureza. Nós, como ele fala aqui na metáfora, ele nos dá novas vestes para a glória do seu nome. E ele diz aqui, se revistam da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Então Paulo, ele está falando aqui para os colossenses que eles deveriam ter um estilo de vida santo em conformidade com a nova identidade que eles receberam de Cristo. Deveriam abandonar a velha natureza, se despir das velhas vestes e se revestir de novas vestes e de um novo comportamento que glorificava ao nome do Senhor, conforme a identidade que eles receberam verdadeiramente em Cristo. Então nós podemos ver aqui no texto que o cristão, ele deve se revestir de virtudes que manifestem o caráter de Cristo em sua vida. Então todos nós que fomos alcançados pelo Senhor, que nos revestimos dessas novas vestes, nós devemos verdadeiramente, evidenciar em nossas vidas virtudes que manifestam o caráter de Deus em nossas vidas. O propósito do Senhor é trabalhar no nosso caráter, é fazer de nós, mais parecidos com Cristo. E aí a palavra do Senhor, ela vai nos trazer aqui nesta noite como nós termos, na verdade, uma nova vida revestida em Cristo,
e aplicando aqui na nossa família, como ter um lar, como ter uma família revestida de Cristo, segundo o texto, manifestando as virtudes que está aqui no texto. Então, como manifestar essas virtudes na nossa família? O texto aqui está falando de relacionamentos. Paulo vai falar no sentido pessoal, no relacionamento com Deus, e ele também vai falar no relacionamento social, como nós devemos nos relacionarmos em sociedade, especificamente também aqui, aplicando hoje à noite, também na nossa família. Então, revestidos de Cristo, né? Como manifestar essas virtudes na nossa casa e na nossa família? Então, primeiramente, Paulo, ele vai mostrar aqui uma virtude que nós devemos manifestar na nossa casa. Verso 12 diz assim: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se, falando aqui dessa nova vestimenta do cristão, mediante a identidade com Cristo, revistam-se de profunda compaixão e de bondade. Então, primeiro, nós devemos manifestar, na primeira virtude, compaixão e bondade no relacionamento diário, na nossa casa, no nosso lar e na nossa família. Nós devemos nos revestir dessas novas vestes. E nessas novas vestes em família, Paulo, ele vai aqui nos exortar a nós exercermos, né, compaixão e bondade no nosso relacionamento diário. Revistam-se de profunda compaixão e de bondade. Na tradução Revista Atualizada, a palavra vai trazer assim, né? Paulo está falando de ternos afetos de misericórdia e de bondade. Ou seja, ele está falando de algo que deve sair das nossas entranhas e do nosso coração. Ou seja, Paulo está falando aqui que o relacionamento que nós devemos ter de compaixão e de misericórdia dentro da nossa casa deve ser um relacionamento que sai das nossas entranhas e do mais profundo do nosso coração. A palavra aqui no original vai dar a entender, literalmente, entranha e vísceras, né? Ou seja, trazendo aqui essa conotação de um sentimento do mais profundo do nosso coração. Então, como é que nós devemos nos relacionarmos em família? No relacionamento familiar, no relacionamento matrimonial, no relacionamento com os filhos e no relacionamento de todos nós como família, exercendo um coração compassivo e um coração bondoso. Ou seja, compaixão é a capacidade de nós compreendermos a dor e o sofrimento do outro. Bondade é essa qualidade de quem faz o bem e de quem é benigno. Parece até, irmãos, desnecessário, né, nós falarmos hoje à noite, mas utilizarmos a palavra de Deus para entendermos que nós devemos ter relacionamentos saudáveis dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Mas acima de tudo, acima dos relacionamentos saudáveis, nós devemos nos relacionarmos em família com esse coração cheio de compaixão e um coração cheio de bondade. Um coração compassivo, um coração misericordioso. E nós vemos na palavra o exemplo maior de alguém que teve um coração compassivo e bondoso, o próprio Senhor Jesus. Era a forma que ele se relacionava com as pessoas. O seu coração, o seu relacionamento com as pessoas era cheio de bondade, era cheio de compaixão. Mateus, no capítulo 35, versículo 36, Mateus vai dizer que Jesus olhava para as multidões e ele via aquelas multidões e se compadecia delas, porque elas andavam errantes e aflitas como ovelhas que não têm pastor. A compaixão e a bondade de Jesus, a misericórdia de Jesus, era o sentimento que levou Jesus a se relacionar e operar muitos dos seus milagres no seu ministério terreno. A palavra do Senhor diz que Jesus, cheio de compaixão, ele atendia aqueles necessitados e ele operou muitos milagres aqui no seu ministério terreno. Para mostrar, irmãos, que nós devemos nos relacionarmos. E Paulo, falando aqui sobre essas virtudes cristãs, ele inicia falando de compaixão e também um coração benigno e um coração bondoso. Ou seja, dentro da nossa casa, no nosso relacionamento conjugal, nosso relacionamento familiar, nós precisamos evidenciar a compaixão
a bondade e a doçura do Espírito Santo. E quando nós olhamos para nós, nem sempre, irmãos, nós evidenciamos isso dentro da nossa casa. Nem sempre nós evidenciamos isso no nosso relacionamento conjugal. E aí, irmãos, muitas vezes, nós somos muito duros dentro da nossa casa. Nós somos muito duros no sentido do relacionamento, conjugal, no relacionamento familiar, entre nós mesmos, dentro da nossa casa. E o Senhor nos chama hoje à noite a ter esse coração que Paulo fala, essas virtudes de compaixão e de bondade. Ser compassivo, ser bondoso e ser misericordioso, Tratar os nossos entes queridos, a nossa família, de forma graciosa e de forma misericordiosa. Eu lembro que no início do meu relacionamento conjugal, até mesmo pela questão do temperamento, e como o nosso temperamento muitas vezes é problema no relacionamento conjugal, no relacionamento familiar, entre os cônjuges, entre irmãos. Quantas famílias que têm problemas, quantos casamentos com problemas por causa do temperamento, por causa da personalidade. Eu lembro no começo da minha vida matrimonial com Cristina, e no início da minha fé, quantos problemas nós tivemos por conta do meu temperamento, por não saber lidar, por não ter habilidade de lidar com os conflitos, de habilidade de lidar com as situações do casamento, e também não só com Cristina, minha esposa, que estamos casados há 38 anos, mas também com as nossas filhas. E aí, irmãos, hoje, praticamente aí na meia-idade, na maturidade, tanto espiritual como humana, física, eu posso ver assim, irmãos, como eu errei como pai, como eu errei como esposo. Muitas vezes, irmãos, por não ter habilidade de lidar com as situações, e situações que eu poderia ser mais compassivo, eu poderia ser mais misericordioso, eu agi mais com temperamento e não tive a habilidade de lidar com as situações. Mas Deus é tão gracioso, que as nossas filhas nos acompanham na igreja, os nossos genros nos acompanham na igreja, os nossos netos nos acompanham na igreja. E eu dizia antigamente que criar filhos, eu dizia assim, criar filhos é uma arte. Hoje, entendendo assim pela palavra, eu digo que criar filhos é graça de Deus. Quantos pais que são tementes a Deus, quantos pais que são bondosos, têm um coração compassivo, um coração misericordioso, e às vezes os filhos crescem e não querem um comprometimento maior com o Evangelho, com a igreja e com a palavra de Deus. E aí a gente pode observar que, às vezes, irmãos, o temperamento, ele atrapalha mais do que nos ajuda nos nossos relacionamentos pessoais. E Paulo nos chamou hoje à noite, através das virtudes cristãs, a ser, irmãos, misericordioso, a ter um coração bondoso e um coração compassivo no nosso relacionamento com as nossas esposas, as irmãs com seus esposos e também com nossos filhos, e os filhos também com nossos pais, com seus pais, para que a gente expresse verdadeiramente esse caráter de Jesus dentro da nossa casa. E assim, irmãos, eu digo a partir da minha vida, quando nós começamos nosso relacionamento, de uma personalidade mais forte, e muitas vezes não ter a habilidade de lidar com as situações, o Senhor, Ele permite situações para trabalhar na nossa vida, trabalhar no nosso caráter, para nos amansar, para quebrantar o nosso coração, porque o coração que agrada ao Senhor é um coração quebrantado, e é um coração contrito, Ele jamais vai desprezar. O soberbo, Ele rechaça, o altivo, Ele rejeita, mas um coração humilde, um coração quebrantado, é um coração que agrada a Deus. Ele se agrada de corações quebrantados, Ele se agrada de corações humildes na presença dEle, na verdade, para que o nome dEle venha ser glorificado através das nossas vidas e através da nossa família. Ele nos chama hoje à noite para aplicar essas virtudes em nossa casa, em nossa família, que é a virtude da compaixão, a virtude da bondade. E como nós podemos ser compassivos e bondosos na nossa família? Como nós podemos expressar, evidenciar um coração misericordioso? Um coração misericordioso, um coração cheio de compaixão, de bondade, é aquele que escuta e que ouve mais antes de julgar. Às vezes, nós julgamos mais do que ouvimos. Às vezes, nós não temos a habilidade de lidar com as situações, mas um coração misericordioso, ele escuta, ele ouve antes de julgar. Ele trata os erros da família com graça, não com seu temperamento, não com a sua impetuosidade, mas debaixo, irmãos, da graça e da direção do Senhor, evitando palavras agressivas,
que na verdade mais ferem do que ajudam. A gente escuta muito, né, um adágio popular, um ditado popular que diz assim, que as palavras muitas vezes ferem mais, né, do que uma agressão. Hoje se fala muito da violência verbal, né? Não apenas uma violência física, mas quantos casamentos já passaram por problemas, por falta de habilidade nas palavras, porque fala no momento da impulsividade, fala, irmãos, muitas vezes sem pensar. E aí a gente vai observar com relação à bondade, à compaixão e um coração misericordioso, é aquele coração que na verdade tem cuidado também com as palavras. Para quê? Para que não venha ferir, para que não venha gerar feridas, né, que muitas vezes se tornam difíceis de se solucionar dentro do relacionamento conjugal e também do relacionamento familiar. Palavras que são faladas e que muitas vezes, irmãos, são guardadas no coração, de pais para filhos, de filhos para pais, de irmãos para com irmãos. E às vezes, irmãos, isso gera barreiras no relacionamento. E a palavra hoje à noite, né, que a gente troque as palavras de agressividade, o julgamento dentro da nossa casa, no relacionamento conjugal, para uma atitude e virtude de compaixão, de bondade e de um coração misericordioso. Deixarmos de ser tão duros, né? Muitas vezes nas nossas opiniões e nos nossos conceitos. Às vezes, irmãos, a gente tem conceitos, né? E comportamentos que a gente não abre no momento da dificuldade. Mesmo errado, a gente não reconhece o nosso erro. E aí a gente vai entender aqui pela palavra, né, que tem um coração dentro dessa virtude de compaixão, bondoso e misericordioso. É a gente saber tratar as pessoas que estão dentro da nossa casa. Não apenas as pessoas que estão dentro da nossa casa, porque o texto não fala só no contexto da família. A gente está falando hoje à noite de virtudes na família, mas na verdade a gente deve tratar bem todas as pessoas que nós convivemos, porque o Senhor Jesus, Ele é o nosso exemplo maior de compaixão, de bondade e de misericórdia. Se não fosse a misericórdia dele, nenhum de nós estaremos aqui hoje à noite, porque não temos mérito nenhum. Ele nos tirou lá do lamaçal do pecado, pagou o preço na cruz do Calvário, nos deu vida, vida e abundância, e nos deu o maior bem, que na verdade, irmãos, é que um dia nós vamos morar no céu, e nós estaremos com Ele para todo sempre. Nenhum de nós merecíamos, mas na sua infinita compaixão e bondade e misericórdia, Ele, irmãos, deu a sua vida por amor de cada um de nós. E Ele deu quando nós éramos, ainda nem tínhamos o conhecimento da sua palavra, perdidos no pecado, Ele morreu por cada um de nós. E aí por isso, irmãos, nós devemos tratar bem as pessoas a qual nós nos relacionamos, né? Entendendo assim que essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Que a gente tenhamos um coração cheio de compaixão, um coração cheio de bondade e um coração cheio de misericórdia. Tem muita gente, irmãos, que conhece o Evangelho. Tem muita gente que até mesmo, né, exerce alguma função ministerial, ou até mesmo de liderança na igreja, ou mesmo faz parte de uma comunidade cristã, mas ainda não se deixou quebrantar pelo Espírito Santo de Deus. Se nós ainda temos, irmãos, um temperamento forte, se nós ainda temos opiniões que muitas vezes têm causado mais problema na nossa família do que mesmo trazido cura e solução. Hoje à noite, esse momento também, nesse seminário ou através da palavra, é um momento terapêutico, é um momento de cura, porque o Senhor, Ele tem poder de uma dimensão que eu e você não pode ir. Os temperamentos, as opiniões, os conceitos, né, que nós firmamos ou aprendemos durante a nossa história. Eu lembro, irmãos, que quando eu era pequeno e adolescente e jovem, como pai, eu sei que eu tenho virtudes e tenho defeitos. E às vezes, como filho, nós temos a habilidade, né, talvez de ver mais os defeitos dos nossos pais do que as virtudes. E quando eu era jovem, eu via alguns defeitos, sim, no relacionamento dos meus pais. Às vezes, quando ia disciplinar, às vezes de ser muito duro. E quando eu cresci, eu dizia assim: eu não vou fazer dessa forma com meus filhos. Mas de repente, eu me vi transferindo toda aquela relação. Ou às vezes também tendo atitudes que às vezes eu condenava quando era filho, também no relacionamento com minhas filhas. Mas louvado seja Deus, né, que o relacionamento ele é progressivo, né? E sempre temos a oportunidade de nós solucionarmos, né, e curarmos as feridas que muitas vezes acontecem no decorrer das nossas vidas. Ou seja,
nós evitarmos palavras agressivas que não glorificam o Senhor. E um coração compassivo, um coração bondoso, benigno, né, misericordioso, é aquele que sempre está pronto para ajudar o outro nas suas fraquezas. Não para condenar, não para apontar, não para julgar, mas sempre está disposto a caminhar, a ajudar o outro nas suas fraquezas. Jesus falou no Sermão da Montanha, falando acerca do verdadeiro cristianismo, do verdadeiro comportamento cristão, de virtudes cristãs. Ele diz assim que nós devemos, irmãos, como cristãos, né, que amamos ao Senhor, como exemplo dele, né, andar a segunda milha quando alguém pede, irmãos, que nós andemos uma. Dar a túnica quando alguém nos pede a capa. Isso é o verdadeiro cristianismo, que nós devemos evidenciar, a começar dentro da nossa casa, e não nos degladiarmos, né? Ou não temos comportamentos que, na verdade, não glorificam ao Senhor. O Senhor nos chama hoje à noite, através das virtudes cristãs, a mim e a Cristina, também a cada um de nós aqui, como casados, como famílias, né? Pais e filhos, a nós sermos bondosos, a nós sermos compassivos, e nós sermos misericordiosos com aquelas pessoas que estão bem pertinho de nós, tão próximas, né? Porque depois de Deus, eu penso, irmãos, que um bem maior que Deus concedeu na nossa vida é a nossa família. A nossa família é nossa herança, né? O nosso bem que o Senhor nos deu e o Senhor nos presenteou. Então, Paulo falando aqui sobre virtudes cristãs, ele continua, né? Ele diz assim: revistam-se de profunda compaixão, de bondade, e ele vai trabalhar aqui também, né, mais duas virtudes, que é a prática da humildade e da mansidão na família. Então, quais são as virtudes hoje à noite, para a gente ir memorizando? Primeiro, ele vai falar de compaixão e bondade, um coração misericordioso. Ele vai falar também da prática da humildade e da mansidão na família. Se nós fôssemos mais humildes, e se nós fôssemos mais mansos, tenho certeza, irmãos, que muitas coisas que acontecem na família e conflitos, eles existiriam menos. E aí é como eu falei no ponto anterior, né? É que muitas vezes nós somos duros nos nossos relacionamentos dentro da nossa casa. Temos pouca habilidade de lidar com os conflitos dentro da nossa casa. E Paulo nos chama aqui, através dessas virtudes, também a praticarmos a humildade, nos revestirmos de humildade e de mansidão dentro da nossa família. Humildade é a capacidade de reconhecermos as nossas limitações e as nossas fraquezas, né? Ou seja, muitas vezes a gente não aceita a fraqueza do nosso cônjuge, ou de um filho, ou de um pai, porque na verdade nós não olhamos para nós mesmos e reconhecemos as nossas próprias fraquezas. Às vezes, quando nós nos relacionamos no casamento, na família, nós sempre, né, estamos ali numa posição de superioridade, ou seja, numa posição de nos acharmos justos demais, porque nós apontamos mais do que reconhecemos nossas falhas. Nesses instantes finais do nosso programa, quero deixá-los com o cantor Luiz de Carvalho interpretando a música Eu Vejo o Teu Poder, Senhor. E até amanhã. Nas noites silenciosas, no perfume de rosas, eu vejo teu poder, Senhor. No céu estrelado, no dia ensolarado, eu vejo teu poder, Senhor. Na expressão da verdade, na forma de humildade, eu vejo teu poder, Senhor. No alívio da dor e num gesto de amor, eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Na ave a voar, no bramido do mar, eu vejo teu poder, Senhor. No puro pensamento, no fiel
fiel sentimento, eu vejo teu poder, Senhor. Na chuva a cair, na criança a sorrir, eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Da ave a voar no bramido do mar, eu vejo teu poder, Senhor.